Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo das dispensações. Na aula anterior nós vimos as duas primeiras dispensações, dispensação da inocência e dispensação da consciência. Só para relembrar, o que é uma dispensação? Dispensação é um período onde o homem é testado quanto à sua obediência à vontade de Deus. Dispensação significa administração ou economia de Deus. Como nós vimos, cada dispensação tem um início e um fim. E se trata de um método que Deus usa para a revelação do seu plano de salvação para a humanidade. Texto descrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10 e capítulo 3, versículo 9. Toda dispensação termina sempre com um julgamento devido ao fracasso do homem. A terceira dispensação, que é o motivo do estudo dessa noite, é a dispensação patriarcal. Essa dispensação já foi realizada no século presente, ou seja, no período pós-diluviano. Nesse século ocorrem três dispensações. Já ocorreram três dispensações. E uma está ocorrendo, que é a dispensação da graça. Então, a dispensação patriarcal, ela foi feita através de uma aliança com Noé. Começou a patriarcal com Noé. Durou 427 anos e foi desde o dilúvio até a dispersação dos homens sobre a terra, lá na famosa Torre de Babel. Como característica, como coisa interessante para essa dispensação, é que nós temos uma pessoa, o avô de Noé, cujo nome era Metuselá. Esse homem viveu 243 anos na época de Adão. Então ele foi conterrâneo de Adão. Então esse avô de Noé, ele passou para Noé muitas coisas que aconteceram desde o princípio, quando o homem foi criado. Noé viu seu avô e, através dele, conheceu grandes acontecimentos do período antediluviano. Como nós sabemos, Noé foi aquele que construiu a arca de Noé, onde ele, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, o Sem, o Cão e o Jafete, participaram na arca. E após o dilúvio, eles viveram com Noé 350 anos. Então, gente, foi um tempo muito grande. E Deus, com essa aliança com Noé, teve consequências, umas boas, outras ruins, mas teve consequências. Uma das coisas boas é que Deus prometeu a Noé que não amaldiçoaria mais a terra. Deus não acabaria mais com todo o ser humano enquanto houvesse terra.
Isso quer dizer, Deus fez uma promessa. Não acabaria mais com a raça humana, como ele tinha acabado de fazer. Morreram todos os seres humanos lá, menos a família de Noé. 8 pessoas. Outra coisa boa é que enquanto houvesse a terra, haveria sementeira e ceifa, ou plantio e colheita. Existiria dia e noite, frio e calor, verão e inverno. E qual o sinal que Deus falou para Noé, que hoje nós também conhecemos? Foi o arco-íris. Foi o sinal que ele deu que não destruiria mais a terra. Toda vez que ele visse o arco-íris, ele se lembraria desse fato. Outra coisa interessante é que a partir dessa aliança, os animais passaram a ter medo do homem. Antes os animais não tinham medo. Viviam normalmente, mas eles passariam a ter medo do homem. Em contrapartida, o homem passou a poder comer carne dos animais, menos o sangue. Continuava sendo proibido comer o sangue, mas a carne eles poderiam passar a comer, porque antes dessa dispensação, eles só se alimentavam, como nós vimos lá, só alimentavam de verduras, frutas e mais nada, só de coisas da terra. Nessa dispensação foi instituído o governo humano. O que quer dizer isso? O homem julgaria seus semelhantes como meio de deter a desobediência. O cara era desobediente às leis, o ser humano julgava. Era a instituição do governo humano. Noé, ele tinha uma missão: multiplicar e encher a terra. Está lá escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Ele teria de encher a terra, viver em comunhão todos e enchendo a terra. Mas isso não foi feito. Os homens começaram a se espalhar sobre a terra, construindo cidades, e começou lá com Nimrod, um neto de Cão, que construiu 8 cidades, inclusive Babel, que foi a causa da destruição da Torre de Babel. Surgiu algo inesperado pela desobediência do homem, a confusão de línguas. Com a destruição da Torre de Babel, todos os homens passaram a ter um linguajar diferente, línguas diferentes. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem é que Jó viveu nessa época. Ele viveu um pouco antes dessa dispersão dos seres humanos. Então essa foi a terceira dispensação feita, chamada de patriarcal, feita com Jó, e que terminou com a destruição, a dispersão dos povos e com a mudança de línguas, surgindo várias línguas, porque antes os homens falavam só uma língua. A quarta dispensação foi a dispensação da promessa. Essa dispensação começou
com Abraão. A aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 anos antes de Cristo, e durou cerca de 430 anos. Sabe, irmãos? Ela começou na entrada em Canaã e foi confirmada para os filhos de Abraão, Isaque e depois Jacó. Por que da promessa? Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu abençoá-lo. Deus prometeu abençoar todas as pessoas que o abençoasse. Deus prometeu amaldiçoar todas as pessoas que o amaldiçoassem. Ele prometeu dar Canaã para Abraão. Prometeu proteger o seu galardão, ser o seu Deus, fazer de Abraão um nome grande, extremamente frutífero. Sua semente seria numerosa como a areia do mar. Sim, ela seria numerosa como a areia do mar. Ele seria pai de uma grande nação. Dele sairiam reis, pais de muitas nações. Ele seria a bênção a todas as famílias e nações da terra. A sua semente com Sara, essa possuiria a terra de Canaã, e Jeová seria o seu Deus. Eles possuiriam a porta dos seus inimigos, seriam abençoadas todas as nações da terra por essas descendências, através da semente, Cristo Jesus. Mas, infelizmente, Abraão teve uma outra descendência, uma outra semente, aquela famosa semente de Agar, que deu a Abraão Ismael. Mas Deus prometeu a Agar que Ismael também seria uma grande nação. Algumas obrigações foram impostas nessa aliança ou nessa dispensação da promessa. Sabe? Uma das condições é que eles deveriam separar. Abraão devia sair de Ur e depois de Harã para morar em Canaã. Por causa da incredulidade, foi punido, irmãos. Eles precisavam exercer a fé de que Sara teria um filho na velhice. Sara não acreditou. Deu a sua serva para Abraão e isso ocasionou o nascimento de Ismael. Deus pediu para Abraão o sacrifício de Isaque. Abraão concordou, mas Deus não permitiu que Isaque morresse. Deus exigiu que todos os homens fossem circuncidados. Foi feito. Então Abraão cumpriu o lado humano dessa aliança. Ele cumpriu o lado humano dessa aliança. Mas, infelizmente, por ter desobedecido, não ter confiado, apesar que ele é o pai da fé, essa aliança não se cumpriu com ele, não terminou de ser cumprida com ele, mas com a sua descendência.
que na verdade seria a descendência de Abraão que receberia. A quinta dispensação foi chamada dispensação da lei. É uma continuação da promessa que Deus faz a Abraão. Uma dispensação que começou lá no Êxodo. Durou 1430 anos até a crucificação de Cristo Jesus. Então, os acontecimentos principais dessa aliança, ou dessa dispensação, foi o início da aliança mosaica. Essa mosaica foi a revelação de Deus através de Moisés e tratou com eles, com a casa de Jacó, os filhos de Israel. Houve duas qualidades da descendência de Abraão: a espiritual, seguidores da fé, e a natural, que guardou a aliança da circuncisão. Essa aliança serviu para revelar Deus, para garantir a preservação da nação, para que pudessem possuir as portas dos inimigos. Nessa aliança, final dela, nasceu o Messias. Essa aliança serviu para conter a transgressão de Israel, fazer de Israel uma propriedade peculiar de Deus, fazer de Israel um reino de sacerdotes, fazer de Israel uma nação santa. Houve a cura divina. Nenhuma enfermidade viria sobre o povo de Israel. Você observa que não era uma aliança de obras, era o caminho de vida para a purificação do seu sangue. O sangue apontava para Cristo Jesus como sacrifício substitutivo. Os homens, quando pecavam nessa aliança, eles levavam o seu animalzinho que seria sacrificado, que seu sangue seria derramado, para que eles pudessem ser cobertos dos seus pecados. Isso previa Cristo Jesus, que viria dar o seu sangue para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Aceitar essa aliança ou se desvirtuar dela, se tratava de um código legalista. E essa aliança, a aliança da lei, se tornou o mistério da morte. Mistério da morte. Então, qual seria o propósito dessa lei? Primeiro, proibir o pecado, expor o pecado, levar o homem para Cristo. Essa aliança foi adicionada para que viesse o descendente, Cristo Jesus. Mas o povo de Israel, lá no deserto ainda, eles quebraram essa aliança. Eles adoraram o bezerro. Eles cobiçavam a carne. Eles se recusaram a entrar em Canaã. Os espias, a história dos espias. Moisés bateu na rocha em vez de simplesmente falar com a rocha, que era a missão dele.
a causa que ele não entrou em Canaã. Sabe, irmãos? Depois que eles entraram na Terra Prometida, a idolatria abundou. Eles pediram um rei. Davi foi adúltero e homicida. Salomão se perdeu na idolatria. Jeroboão se perdeu na idolatria. A impiedade dos reis Reboão e Atalia, de Acás, de Manassés, do próprio Zedequias. Depois eles foram para o cativeiro. Lá no cativeiro, eles levaram com eles seus ídolos no coração. Depois que eles foram restaurados, que eles voltaram do cativeiro, eles violaram o sábado do Senhor. Eles se casaram mulheres e homens de outras nações, de outros povos. E Deus, ele fez um interlúdio, ele ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. Desde Malaquias, o último livro da Bíblia do Velho Testamento, até Cristo Jesus. Foram 400 anos de interlúdio. Sabe, irmãos? Essa é a história. Se você se compenetrar dentro desses estudos, procurar se infiltrar nele, você vai ter um conhecimento excelente sobre a Bíblia Sagrada. Porque as dispensações falam sobre a Bíblia Sagrada dos mais diferentes tempos. Hoje nós paramos por aqui. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre a sexta, quinta e sexta. Aliás, quinta nós falamos hoje, na sexta e sétima dispensação. Fique com Deus. Deus te abençoe.